Eleições 2020. A Paraíba vota com Arapuã. Oferecimento: Construtora Massai, viva a melhor experiência. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja e no site. Rede de Postos Opção, sempre apostos por você. Faculdade Três Marias, graduação em pós, seu sonho pode continuar. Colégio Algoritmo, a escolha mais lógica, no coração de Miramar. Gustavo Equipadora, com promoção nos para-brisa, Celta, Palio e Gol, por apenas R$ 280. Ligue 3566-2000. Josenilton, o corretor do povo, realizando sonhos. Nord Hotéis, a maior rede de hotéis à beira-mar do Brasil. Tele, soluções em telecomunicações. Muito boa noite, minha Paraíba. Muito boa noite, minha querida João Pessoa. Chegou a hora decisiva, chegou a hora da verdade. Estamos ao vivo neste dia 17 de novembro de 2020, iniciando o primeiro debate entre os candidatos que estão disputando o segundo turno das eleições aqui em João Pessoa. Dos 14 candidatos que disputaram o primeiro turno, restaram 2 candidatos. E eles estarão aqui nesta noite, nesse estúdio, neste primeiro confronto. E entre esses 2 homens, apenas um será o próximo prefeito de João Pessoa para os próximos 4 anos. Cícero Lucena, Nilvan Ferreira, venham para cá. Sejam muito bem-vindos, candidatos, muito boa noite, muito boa sorte neste debate, muito boa sorte na disputa do segundo turno. Em nome do Sistema Arapuã de Comunicação, eu quero agradecer a todos os parceiros que colaboram com este projeto e especialmente a você que elegeu a Arapuã como a melhor e maior cobertura das eleições 2020, fruto e resultado de um trabalho feito com muita humildade e muita dedicação. E dando sequência a essa cobertura toda, estamos na noite de hoje para esse primeiro confronto entre Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. Então, para a gente começar, vamos aqui na tela acompanhar as regras deste primeiro bloco. Os candidatos abrem o debate respondendo pergunta elaborada pelo mediador. O tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. O adversário faz o comentário da resposta em 1 minuto e o candidato que respondeu terá 30 segundos para triplicar. O primeiro candidato a responder será definido em sorteio ao vivo. Em seguida, os candidatos devem responder nova pergunta do mediador com tema tratado durante a campanha de ambos. O primeiro a responder é o que respondeu por último na rodada anterior. A resposta será feita em 1 minuto e meio, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Em seguida, os dois farão perguntas entre si com temas sorteados ao vivo. A pergunta deve ser formulada em 30 segundos, resposta de 1 minuto e meio, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Ok, olha, em comum acordo com as assessorias dos 2 candidatos, o sorteio que seria feito ao vivo foi feito previamente, então foi escolhido aqui o candidato Cícero Lucena para abrir essa primeira pergunta, que será uma pergunta repetida para os 2, será feita igualmente aos 2. Então, candidato Cícero Lucena, muito boa noite, seja bem-vindo. A pergunta é, por que é que João Pessoa não deve escolher o seu oponente e deve eleger o senhor para prefeito dessa cidade?
Boa noite, Luiz Torres. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, eu sou candidato não para botar a condição de prefeito no meu currículo, nem também de aprender a ser prefeito da cidade de João Pessoa. Deus já me deu essa oportunidade. Não sou candidato para derrotar ninguém. Eu sou candidato para que João Pessoa ganhe. Esse momento de crise, é importante que se tenha um gestor pronto, preparado, que tenha competência, que tenha experiência, capacidade de enfrentar os problemas que estão se colocando já a partir de 1º de janeiro, com a capacidade plena de tomar as decisões rápidas, inteligentes e que tenha uma resposta imediata para a crise que a cidade está vivendo. Na pandemia da saúde, na pós-pandemia econômica, com as questões econômicas de fechamento de empresa, diminuição de emprego, redução de renda e, portanto, alguém que tenha, inclusive, experiência suficiente para ter uma equipe, após 30 dias de ser eleito, colocando a cidade para funcionar, gerenciando o dia a dia, tendo capacidade de enfrentar as emergências, mas também com um compromisso de preparar João Pessoa, que está chegando a 1 milhão de habitantes, para o futuro dela com qualidade de vida. A cidade de João Pessoa, nesse momento, boa noite, Luiz, boa noite, candidato, boa noite você que está em casa, telespectador, telespectadora. A cidade vive no momento, esse momento de escolha entre 2 projetos e de forma muito clara e definida. Um projeto que está preso ao passado, representado pelo candidato que já foi ex-prefeito por 2 vezes, e um projeto que representa o futuro dessa cidade, que representa um novo jeito de olhar as questões cruciais acumuladas ao longo dos últimos 24 anos. Essa cidade precisa derrubar os muros que as últimas administrações contribuíram para o seu soerguimento. Muro que divide a cidade, que deixa a vida de uma parte da cidade extremamente difícil, e é chegada a hora desse novo olhar para João Pessoa. É por isso que a cidade precisa ser boa para todos, para o centro, para a praia e também para as áreas mais afastadas do centro. 30 segundos. Eu devo dizer que tenho uma visão muito clara do papel do gestor, da sua obrigação, do seu dever e do seu compromisso. Por isso que eu tenho dito e que tenho repetido. O futuro prefeito tem que ter a capacidade macro de ver a cidade como um todo. E é com essa visão em todas as áreas de infraestrutura, de educação, de saúde, de desenvolvimento, que eu tenho afirmado com muita clareza o que vou fazer. Serei prefeito não da Praia e da Orla, mas sim toda João Pessoa. Ok, tá aí. Agora eu faço a mesma pergunta, candidato Nilvan, dirigida: por que João Pessoa não deve escolher o seu oponente e deve eleger o senhor prefeito desta capital? Essa cidade não pode voltar ao passado. João Pessoa, de forma muito clara, no resultado de domingo, já disse não ao retrocesso. Nós temos um cenário colocado para João Pessoa, onde o recado das urnas no último domingo foi um recado muito claro. Porque se quisesse o retorno ao passado, o meu opositor tinha atingido percentuais que seriam diferentes do atingido nas eleições do último domingo. João Pessoa não quer retroceder, João Pessoa não quer voltar ao passado. João Pessoa também vai definir, meus amigos e minhas amigas, a análise das companhias durante essa eleição, dos 2 projetos que estão colocados. Todos sabem as companhias e os apoios que eu recebi no primeiro turno nessa eleição. E todo mundo sabe também o risco de eleger o meu opositor, porque no seu leque de apoios está o apoio do atual governador, que está inclusive como um dos investigados na Operação Calvário, operação que investiga o desvio de mais de 132 milhões de reais. Nós queremos apagar esse passado. Nós queremos apontar um futuro que resolva questões importantes. Nosso povo e nossa gente carece de resolução de problemas na saúde, a saúde básica, a questão da mobilidade urbana, a questão da segurança pública municipal.
que nós estamos vendo aqui é um candidato que, talvez pela sua experiência de usar o microfone e a TV para fazer acusações e não fazer propostas, já começa o debate querendo puxar para um lado. Inclusive, eu estranho bastante em estar falando em denúncias, que eu acho que não é isso que a população quer ouvir. Quer saber se ele tem experiência, o que é que ele fez ao longo da sua vida, qual foi o que ele geriu, o que ele deu de soluções aos problemas, quais os problemas que ele tem capacidade de resolver, como vai resolver. Ficar simplesmente falando e acusando, repito, estranho profundamente começar o debate no seu primeiro pronunciamento, candidato, já falando em denúncias. Eu acho que esse tema não é uma coisa boa para o senhor tratar em um debate que a cidade está querendo discutir sobre os seus problemas e suas soluções. De forma nenhuma, denúncia. Isso já está feito pelo Ministério Público Estadual, candidato. O que eu percebo é que o senhor tenta negar que tem o apoio dos integrantes de um dos maiores esquemas de corrupção que esse Estado já viu. Esse esquema desviou dinheiro e é responsável pela morte de muita gente nesse Estado, porque não teve saúde, porque os recursos foram desviados. Nós poderíamos, na pandemia, o nosso povo ter sofrido menos. Não renegue não, candidato, seus companheiros de eleição não. Tá, então, concluído esse primeiro confronto, a gente vai na sequência aqui para uma nova pergunta. Pela sequência, pergunta ao candidato Cícero Lucena. Candidato Cícero, candidato Nilvan falou, candidato Cícero Lucena agora na sequência. É isso? Candidato, o senhor durante a campanha tem se colocado como o candidato mais preparado dessa disputa, candidato com maior experiência e tem dito, disse inclusive até no seu início da sua fala, tem registrado e registrou numa entrevista específica aqui, à TV Arapuã, que ao falar sobre candidatos que estavam disputando João Pessoa, que só sabiam identificar crises, mas, abre aspas, João Pessoa precisa de alguém que tenha a experiência de ter solucionado problemas. Sem ser genérico e sendo específico, o senhor dirige esse perfil, essa característica ao seu oponente? O senhor considera que Nilvan Ferreira é um candidato que só sabe identificar crises, mas não tem experiência para solucionar problemas de João Pessoa? Com certeza, o próprio histórico, a apresentação do candidato demonstra isso muito claro. A sua experiência é cumprindo o papel de radialista, de apresentador de televisão, que se preocupou ao longo desse período de apontar crise, solução, qual e aonde ele solucionou algum problema. O que ele fez para enfrentar as crises da população e dar a sua solução. Qual foi a sua iniciativa na sua vida em termos de fazer a gestão de algo em benefício do favor da cidade? Que ele cite essa experiência, que ele cite o que ele ajudou a resolver, o que ele resolveu, porque isso é que vai estar em pauta para que o eleitor decida, nesse momento de crise que a cidade está vivendo, quem tem capacidade de enfrentar a crise, quem já enfrentou crise e resolveu essas crises. E em que nível ele está preparado para assumir uma cidade que está em uma crise de pandemia, de pós-pandemia, e que terá menos de 30 dias após o resultado da eleição do segundo turno para sentar na cadeira do prefeito e, através da sua competência, da sua experiência, da sua vivência, tomar as decisões, inclusive ouvindo os técnicos que, porventura, possam contribuir nessa solução. Mas a decisão tem que ter do gestor. E falta, sem dúvida nenhuma, essa experiência ao candidato. Candidato, nessa questão de ter um secretariado e uma equipe técnica, só eu, entre nós dois, pode compor esse secretariado. Porque só eu tenho a independência necessária para compor um secretariado técnico. Você não tem, porque você já loteou todos os seus cargos de primeiro escalão e acho que até de segundo, para conseguir ter os apoios que o senhor procurou no primeiro turno. Eu vou fazer um governo técnico. A Constituição diz, no seu artigo 1º, que todo poder emana do povo. Então, qualquer cidadão oriundo do povo, e eu sou oriundo do povo, tem o direito
de almejar o cargo de prefeito da cidade onde a gente vive e onde a gente ama. Ou o senhor está com alguma espécie de preconceito funcional? E eu já disse, essa experiência que o senhor diz, a gente pode até durante o debate fazer esse debate mais profundo, porque eu provo que a experiência que o senhor diz ter não fez bem para João Pessoa. E a gente, durante o debate, pode delinear os detalhes dessa minha afirmação, candidato. Espero, candidato, que a gente possa aprofundar esse debate, porque enquanto o senhor era radialista no tempo que eu fui gestor, e até depois, eu, inclusive, agradeço inúmeras vezes os seus elogios quanto à minha capacidade de gerir e de enfrentar os problemas da nossa cidade. E quanto à independência, estar na pessoa, a capacidade da gestão. Eu não tenho compromisso de loteamento. O senhor que está inventando essa história. E tenha cuidado. Tá, e agora faço a pergunta direcionada ao candidato Nilvan Ferreira. Candidato, no debate aqui, inclusive, no primeiro debate do primeiro turno das eleições, debate da TV Arapuã, o senhor disse, fazendo uma leitura sobre os problemas de João Pessoa, o senhor disse, abre aspas, a corrupção em João Pessoa serviu para destruir vidas nesta cidade. Fecha aspas. Sem ser genérico, sendo específico, o senhor inclui o seu oponente, Cícero Lucena, no rol daqueles que supostamente destruíram vidas aqui em João Pessoa pela corrupção? Eu incluo todos aqueles que contribuíram de alguma forma para os escândalos que nos últimos cerca de 24 anos a cidade assistiu, Luiz. Eu não tenho nenhum problema de falar nisso, porque a imprensa toda da Paraíba divulgou os últimos escândalos, a Operação Confraria, que envolveu o meu opositor, a operação, agora a Operação Calvário, outras operações enveredadas pelo Ministério Público para investigar desvio de recursos. E aí a gente lembra uma série de questionamentos em relação a isso. A corrupção é o grande mal. Nós precisamos fazer uma gestão que seja transparente. Você que está em casa precisa estar muito atento a isso. Você precisa acompanhar e olhar as companhias dos candidatos que disputam essa eleição. Eu repito, os projetos que estão colocados para a decisão do povo de João Pessoa no próximo dia 29, os projetos estão claros, estão transparentes. Quem esteve ou está acompanhado com determinados esquemas perigosos que contribuíram para desvio de recursos, a cidade tem que estar muito atenta. A corrupção é o grande mal. A corrupção é o que contribui para a morte de pessoas inocentes, para, inclusive, a destruição da boa política. E, nesse momento, a cidade tem a opção de fazer essa discussão profunda, porque é na eleição onde a gente tem a oportunidade de fazer uma análise crítica das... A intenção do candidato é falar sobre o genérico sem se incluir. Ele faz parte do PMDB, que inclusive a grande estrela do PMDB nacional, Eduardo Cunha, se encontra ainda preso. Então, deputado, o senhor não devia ter se filiado ao PMDB para ser honesto com o eleitor da cidade de João Pessoa. Esse debate que o senhor está querendo puxar, repito, candidato, o senhor tem processo, então não vamos por aí não. Eu não quero falar disso, candidato. Eu quero falar de proposta para a cidade. Eu quero falar de experiência de resolver problema, de enfrentar situações difíceis, de trazer soluções inteligentes, soluções vividas, inclusive em outras cidades, em outros países, que possam dar esperança ao povo de João Pessoa. Falar em processo, deputado, não trate disso não, porque é desviar a atenção. Candidato, eu sou do PMDB de Zé Maranhão, um dos homens mais íntegros que a Paraíba já viu. De Maranhão eu posso dizer de forma muito clara, eu duvido o senhor sair propagando como eu propago, que sou do MDB de Zé Maranhão, o senhor propagar os seus companheiros nessa campanha, que muitos estão, inclusive, investigados na Operação Calvário. Faça isso. Eu me orgulho muito de estar ao lado do MDB de Zé Maranhão e de outros homens. Ok. Fechando.
Temos então este confronto. Vamos para uma nova rodada. Desta feita, segundo as regras, nós vamos aqui sortear temas já definidos anteriormente pelas assessorias para que os candidatos possam fazer perguntas entre si. Nessa sequência alternada, a pergunta então vai para o candidato Cícero Lucena, que fará a pergunta. Eu vou sortear, candidato, o tema sobre o qual o senhor fará a pergunta ao candidato Nilvan Ferreira. Tem aqui os temas selecionados. Eu pego aqui aleatoriamente e o tema definido está aqui: políticas de proteção a idosos e crianças aqui em João Pessoa. Candidato Cícero, o senhor tem 30 segundos para direcionar a sua pergunta. A política de cuidar das pessoas, que é o nosso projeto, ele vai desde a criança até os idosos, principalmente pelo envelhecimento da população que nós estamos tendo a oportunidade de conviver. E é com essa visão, com essa responsabilidade que todos os candidatos têm que ter um olhar de cuidar, de se preocupar e de fazer o bem a essas pessoas. Qual é a sua proposta, candidato, para cuidar da criança, do jovem, do adulto e do trabalhador e do idoso? Nós vamos ter delineado, temos no nosso plano de gestão, algumas questões, algumas nuances que nós temos colocado desde o começo dessa eleição. Na questão da criança, nós precisamos chamar os conselhos que representam os direitos da criança e do adolescente, estruturar os conselhos tutelares que reclamam da falta de estrutura para desenvolver os seus trabalhos de fiscalização da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos a primazia também de determinar, a partir do ano que vem, que toda criança que precisa de creche, a mãe precisa botar a criança na creche para trabalhar, nós vamos ter vaga para todos. Porque enquanto a prefeitura não providenciar a estrutura física para ter a creche da prefeitura, nós vamos fazer uma interlocução com entidades privadas para garantir as vagas enquanto a prefeitura toma as providências no momento de urgência. Mas vai ter vaga para todo mundo. E na questão do idoso, que é a menina dos meus olhos nas discussões dessa eleição, nós vamos, além de cuidar da questão da antecipação dos problemas, os cuidados com quem tem pressão arterial, o problema da diabetes, esse acompanhamento de problemas cardiovasculares, o Hospital do Idoso, que tem sido uma bandeira que a população tem elogiado. E nós vamos buscar as condições necessárias aqui também em Brasília para garantir, ao longo dos próximos 4 anos, a construção, a preparação de uma estrutura para cuidar dos nossos idosos. Cuidar dos nossos idosos começa pelas ações preventivas. Então, fazer espaços de convivência, fazer oportunidades de academias para que faça melhor qualidade de vida do mesmo, ter medicamento em casa para uso continuado, para evitar as doenças que venham trazer uma piora na sua qualidade de vida, ter espaços de convivência, de formação dos nossos jovens, a exemplo do Centro da Cidadania da nossa época, ter a preocupação com os nossos idosos para que ele tenha hospitais prontos e preparados para atendê-los na hora que ele precisar, ter um SAMU funcionando de forma ágil para um atendimento que ele precise. E tudo isso eu fico à vontade, porque não é promessa de campanha. Quem implantou o SAMU foi eu. Quem fez o Centro da Cidadania fomos nós. Quem entregava medicamento de uso continuado em casa também fui eu. A política para a criança e para o idoso precisa, acima de tudo, sair do papel dos planos de gestão. A gente tem clareza de que são os dois extremos da vida e nós precisamos ofertar. E nós vamos fazer isso a partir do ano que vem. Inclusive, a instalação, logo em janeiro, de uma comissão de protocolo em relação ao Covid, para que nós tenhamos creches e escolas funcionando a partir do próximo ano, com todos os cuidados em relação ao coronavírus, porque é um problema que está se... Ok, então agora eu faço aqui mais um sorteio do próximo tema e desta feita quem faz a pergunta é o candidato Nilvan Ferreira. Vou aqui aleatoriamente, pego aqui um tema, o tema escolhido foi o meio ambiente aqui em João Pessoa. Candidato Nilvan Ferreira, você tem 30 segundos para fazer a pergunta. O meio ambiente está na agenda mundial como um problema e um assunto, um tema
que não se pode discutir gestão, seja em empresas privadas ou em órgãos públicos. Hoje, os investimentos das empresas numa capital como a nossa observa exatamente se nós atendemos às especificações do respeito ao desenvolvimento sustentável. Eu quero saber o que é que prima o plano de gestão do candidato em relação às questões básicas do meio ambiente. O meio ambiente, ele tem que ser tratado em toda a sua complexidade. Eu tenho certeza absoluta que nós temos que ter educação para o meio ambiente, preparar a população para respeitar o meio ambiente. Nós temos que cuidar da questão do lixo da nossa cidade. Nós temos que nos preocupar com o saneamento básico da nossa cidade. Nós temos que nos preocupar com os rios da nossa cidade, que hoje se encontram por demais poluídos e precisam ter ações rápidas e urgentes do poder público nesse sentido. E temos que preparar essa cidade com um compromisso de que todos são responsáveis pelo meio ambiente. Eu fico à vontade em dizer isso porque a maior obra de meio ambiente da cidade de João Pessoa foi feita na minha gestão, que foi o fechamento do lixão do Roge, que fez não só uma obra de meio ambiente, mas de ação social, retirando as famílias, dando moradia e devolvendo aquele espaço para a natureza, já que dava uma contribuição por demais prejudicial ao estuário do Rio Sanhoá. Como também novos parques, alguns já desapropriados, que precisam ser implantados, precisam ser oferecidos à cidade, mas não apenas curtido em processo de inauguração, mas cuidado para que sirva aos interesses da população. Eu acho extremamente preocupante as questões do meio ambiente em João Pessoa, porque nos últimos anos, verdadeiras afrontas as gestões cometeram em relação ao meio ambiente. No passado, que foi o passado, quando o candidato foi prefeito, propagou-se a urbanização de determinadas comunidades que ficam próximas ao rio Jaguaribe, e se permitiu que os esgotos continuassem caindo, sendo jorrados dentro do rio Jaguaribe. E o senhor sabe muito bem disso. Eu caminhei ao longo desses últimos 10 anos por essas comunidades e a gente olha, se fez um trabalho de tentativa de urbanizar determinadas comunidades, como Tito Silva, como outras comunidades ali nas imediatas, no entorno do rio Jaguaribe, mas se permitiu que os esgotos caíssem e ainda hoje estão caindo dentro do rio, num verdadeiro atentado ao meio ambiente da nossa cidade. Candidato, talvez por não ter experiência nessa área, o senhor não compreenda que isso são comunidades vivas que crescem. E, consequentemente, se não tiver o gestor com o olhar, com a preocupação de estar continuando a fazer, acontece o que você está assim afirmando. Mas na nossa época nós urbanizamos 48 comunidades fazendo esgotamento sanitário, unidades habitacionais, pavimentação, escola e creche para essas comunidades. Ok, então com esta tréplica nós encerramos este primeiro bloco. A gente vai para o intervalo comercial e volta no próximo bloco. Os candidatos temas livres vão se confrontar aqui diretamente. Eleições 2020, a Paraíba vota com Arapuã. Ok, estamos de volta ao vivo, dando sequência nesse primeiro debate no confronto do segundo turno nas eleições para a Prefeitura de João Pessoa. Do meu lado, Cícero Lucena, do meu outro lado, Nilvan Ferreira, no confronto direto aqui na TV Arapuã, transmitido também pelas nossas redes sociais e pela Arapuã FM. Vamos então às regras desse segundo bloco.
Neste bloco, o candidato pergunta ao seu oponente com tema livre em 4 rodadas. Cada um terá 1 minuto para fazer a pergunta, 1 minuto e meio para responder, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Em seguida, os candidatos respondem perguntas elaboradas pelos internautas. O mediador fará sorteio ao vivo para definir o primeiro candidato a responder. A resposta será de 1 minuto e meio. O oponente terá 1 minuto para comentar e o candidato que respondeu terá 30 segundos de tréplica. Eu até recomendo aos candidatos que possam tranquilamente começar a falar nos seus tempos e deixe que o relógio corra aí atrás das suas falas. Então, para começar, é o candidato Nilvan Ferreira, que tem aí 30 segundos para elaborar aí uma pergunta de tema livre para o candidato Cícero Lucena. Muito bem. Um minuto, desculpa, 1 minuto. 1 minuto a pergunta? Eu queria colocar nessa minha primeira a preocupação de todos nós nesse momento do pós-pandemia com as questões econômicas da nossa cidade. João Pessoa tem uma média de 5.000 pessoas demitidas nesse processo de pandemia. Nós temos problemas sérios no comércio, famílias que perderam empregos, pessoas que estão vivendo de bico porque não tem um emprego. A pandemia serviu para também desorganizar a vida econômica da cidade. Nós temos apresentado propostas, além de incentivos fiscais para segmentos importantes, como o turismo, a questão da outorga onerosa, a questão de um grande programa habitacional em parceria com o governo federal e, além disso, a criação do Banco da Retomada, que é onde nós vamos ter cerca de 30 milhões para microcrédito com a nossa Agência Municipal de Desenvolvimento. Eu quero saber o que o candidato acha. Eu devo dizer que um dos motivos que me fez candidato foi exatamente a minha capacidade e a minha disposição de enfrentar nesse momento tão grave da cidade de João Pessoa, dessa crise que nós estamos vivendo de pandemia e de pós-pandemia. Porque na pandemia nós identificamos de uma forma clara que precisamos ter atitudes para preservar também a questão econômica. A vida é importante, com a questão de saúde, mas a economia também é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Por isso é que eu estarei agindo de forma ágil, responsável, eficiente, buscando a experiência adquirida por outras cidades e adaptar à nossa realidade. Nós iremos dialogar com o empresário, com a mesma preocupação dele em manter o seu negócio aberto, funcionando, gerando um emprego e tendo saúde financeira. Da mesma forma, o pequeno e microempresário terá o suporte do nosso programa Volta por Cima, que vai garantir um empréstimo de até R$5.000 para os que têm hoje pequenos negócios que estão em dificuldade, para aqueles que querem abrir um negócio, que terão 30 meses para pagar, com 6 de carência e também terão juros zero, que a Prefeitura vai bancar. Quanto ao incentivo da construção civil, eu estarei pronto e preparado para buscar não uma alternativa, mas várias alternativas para esse setor, que é o que mais emprega na nossa capital. A construção civil é a nossa maior cadeia produtiva. São cerca de 115 segmentos que compõem a cadeia produtiva da construção civil. Nós temos mais algo em torno de 52 segmentos no turismo que terão atenção especial a partir de 1º de janeiro para que a gente possa ter de forma macro o nosso restabelecimento do crescimento econômico de João Pessoa para ter emprego de volta. No Banco da Retomada, nós vamos ter os Caixa Empreendedores e nós não vamos ter somente R$5.000 para emprestar para microcrédito, não. No nosso programa de gestão, nós vamos emprestar até R$15.000, sem burocracia, sem ter que ter um padrinho político para a liberação do empréstimo, com prazo e juro abaixo do praticado no mercado. E nós vamos ter empréstimos sem a inadimplência que se tem hoje, porque vai ser algo de forma muito concreta, para contribuir para que a sua vida mude. Você que está passando dificuldades em relação aos efeitos da pandemia que mexeu com a vida de todos nós. Ser concreto em ação
é, por exemplo, a parceria com o governo do estado, que há um mês anunciou a instalação do polo turístico de 3 equipamentos, que vai precisar de um alvará rápido para que possa gerar 3.000 empregos só no período da construção, servindo também para a indústria do turismo. Da mesma forma, nós estaremos atentos, ouvindo, dialogando com o setor produtivo para encontrar soluções para a manutenção do emprego e a garantia da renda que tanto precisa. Ok. Agora é o candidato Cícero Lucena, que tem aí 1 minuto para fazer uma pergunta de tema livre para o candidato Nilvan Ferreira. Deputado, candidato, o senhor, na pergunta anterior, falou de meio ambiente. É um assunto bastante interessante, desde que a pessoa compreenda o todo do meio ambiente. Até porque, quando nós fechamos, por exemplo, o lixão do Roge, nós criamos o Parque do Roge com um projeto de museu, replantamos 900 árvores adultas naquele projeto e outros que nós desapropriamos. Mas a minha pergunta ao senhor, em outro item importante, que é a questão do saneamento básico. Eu, como prefeito, fiz o saneamento básico de todo o Bessa, que permitiu depois a implantação das suas vias devidamente planejadas, com tratamento, com emissário, com tudo. E isso, embora sendo responsabilidade da CAGEPA. Eu pergunto ao senhor, quanto à questão de saneamento básico da cidade de João Pessoa, o que é que o senhor imagina fazer nesse momento que, inclusive, tem um marco regulatório do saneamento básico brasileiro que estabelece prazos para cumprimento? Esse é um tema bastante importante para mim, porque ele serve, mais uma vez, para a gente aprofundar as discussões em torno dos 2 projetos que estão colocados. A prova de que quase nada avançou nessa questão de saneamento básico, o senhor já foi prefeito por 8 anos e nós ainda convivemos com um índice ainda alarmante nas questões de saneamento básico aqui em João Pessoa. A população de João Pessoa, e eu falo não é só de um bairro ou 2 bairros, eu falo da quase totalidade dos bairros, onde nós temos a cidade permitindo que pessoas, ao sair na calçada, já pisem no esgoto. Nós temos uma dívida muito grande nessa cidade em relação a isso. O novo marco regulatório do saneamento vai nos permitir um investimento importante no saneamento básico. E a gente tem que ter, num tempo que eu acho, inclusive, menor do que o que está estabelecido no marco, que é 2033, a universalização do saneamento básico. Uma grande Maceió fez esse processo agora no mês de setembro e os investimentos até a universalização do esgotamento sanitário na grande Maceió será em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Dá o equivalente a 40 milhões de reais por mês de investimento. É com esse tipo de pensamento, voltado para a esperança na vida das pessoas, de melhoria da qualidade de vida, que nós vamos fazer. De forma pragmática, quando prefeito, eu elevei o saneamento básico da cidade de João Pessoa de 36% para 74%. Fiz esgotamento sanitário do Bessa, mas também fiz do Alto do Mateus, do Jardim Veneza, do bairro das Indústrias. Embora fosse responsabilidade da CAGEPA. Agora, na universalização, a parceria com o governo do estado, em vez de buscar a iniciativa privada para fazer os investimentos que o candidato fez referência, nós vamos alimentar a CAGEPA, em vez de gastar 2 anos fazendo licitação, brigando com a Companhia de Água e Esgoto, nós vamos garantir que a CAGEPA é importante e fundamental. Esses 2 anos vai servir para que nós já possamos iniciar as obras e sabemos que pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões resolve o problema de João Pessoa. Portanto, a CAGEPA, nós seremos parceiro para que a CAGEPA cumpra essa função até 2028. Eu não acho, eu afirmo que será até 2028. Quem anda pelas ruas de João Pessoa, quem anda pelos bairros, vai ter a noção clara de que não é verdade, candidato. Nós não avançamos. A sua gestão não pulou de 30 e poucos por cento para mais de 70% na questão do saneamento básico. A gente precisa trabalhar com dados concretos, porque a história é a hipótese mais justa na dialética da vida para a gente fazer as interpretações em relação ao que acontece no nosso meio. Nós vamos universalizar o saneamento básico de João Pessoa a partir do ano que vem. Nesta mesma dinâmica, então, é o candidato Nilvan Ferreira, que tem aí
1 minuto para fazer tema livre, fazer a pergunta para o candidato Cícero Lucena. Candidato. Eu queria voltar para um tema que no começo da campanha, nos primeiros debates, eles foram muito tratados em relação aos temas cruciais. É a questão da moradia. Nós temos um déficit habitacional hoje de cerca de 24 mil residências. Nós temos mais de 100 localidades em João Pessoa que são invasões, são ocupações irregulares e que o próximo prefeito vai ter que ter a sensibilidade humana de resolver esse grave problema social. Mas também foi suscitado que nos programas habitacionais, na época em que o candidato foi prefeito de João Pessoa por 8 anos, algumas moradias, como por exemplo a Torre de Babel, teria sido entregue sem reboco. Na época do debate eu não entendi direito a justificativa e eu acho que quem estava em casa também não entendeu. Eu gostaria que ele utilizasse o tempo para fazer com que a gente possa entender o porquê as casas foram entregues sem o reboco. Simples, deputado, ou candidato. Quero lhe dizer que, na verdade, nós fizemos as obras tirando pessoas de área de risco e cumpriu o seu papel. Pergunte ao morador de lá. Agora, nós temos um programa para moradia. Até porque, se não me engano, eu nunca vi o senhor reclamando dessas moradias, a não ser agora como candidato. Mas eu devo dizer que nós temos um programa. O meu partido, o PP, foi quem ajudou a atual gestão a fazer cerca de 10 mil novas moradias na cidade de João Pessoa. Nós estamos assumindo o compromisso de 11 mil novas moradias, porque nós temos projetos, nós temos pessoas técnicas experientes, a exemplo na doutora Socorro Gadelha, que é uma das maiores técnicas do Brasil, que está nos acompanhando na elaboração desse projeto. Nós vamos fazer a regularização fundiária, que é a escritura daquelas ocupações que vem se arrastando na nossa cidade, com um plus. Qual será o plus? Nós vamos ter recurso para as reformas e ampliações dessas moradias, além da sua escritura. E aí, não é uma promessa de campanha, é uma prática de vida. Eu já fiz isso. Muitos moradores de João Pessoa, quando eu chego nessa minha visita, mostro o documento de propriedade que eu fiz. Então, é uma prática, não uma promessa possivelmente orientado por alguém da área ou alguém de comunicação que quer passar essa capacidade para a população de João Pessoa. Eu confesso que não fiquei contemplado com a resposta, porque eu preciso de mais subsídios, candidato, para entender por que se entregou apartamentos para pessoas humildes que merecem dignidade, sem o reboco e sem as portas. Fica difícil de compreender. Se o senhor quiser usar parte do meu tempo para ter mais elasticidade, para tentar explicar, é porque eu não reclamo, eu não tinha como reclamar dos apartamentos, porque quem reclama é quem mora. Eu lhe dou meus 30 segundos para o senhor responder. Agradeço, candidato, porque o senhor não conhece João Pessoa e quero lhe dizer o seguinte, nessa oportunidade eram famílias que estavam em área de risco. E tinha cerca de 150 famílias e com recurso próprio, diferente que hoje no governo federal banca 10, 12 mil casas, eu tive que fazer com recurso próprio. E esse recurso era melhor fazer as 150 com menos condições de reboco. 30 segundos agora, a sua trepa. Com menos condições de reboco, tá certo? E atender a todas as famílias. Eu fiz com recurso próprio, candidato. Talvez agora o senhor esteja estudando como fazer isso. E eu quero lhe dizer o seguinte, existe algo na gestão pública que você tem que cumprir, que é o orçamento. Você está limitado a ele. E só para o senhor ter ideia, daí a minha tranquilidade que eu vou ter capacidade de enfrentar a crise, 8 anos da minha gestão, o orçamento de 8 anos, corresponde ao orçamento encaminhado para a Câmara do próximo ano, 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ok, candidato Cícero Lucena, então, nessa mesma dinâmica, é o senhor que tem aí 1 minuto para fazer pergunta, tema livre ao seu oponente. Eu gostaria de perguntar que é algo que, por exemplo, é um instrumento do desenvolvimento turístico de todas as cidades, naquele tripé de ter belezas naturais, ter história, ter
equipamentos de receptivos para o turismo, ter divulgação para que a cidade vire um destino turístico, nós temos aqui em João Pessoa algo que precisa ser cuidado, precisa ser olhado, não apenas com retórica, não apenas com promessas, mas com práticas de fazer esse objetivo. E dentro disso, eu pergunto ao candidato que tem no seu plano o que é que ele pensa em fazer em relação ao centro histórico da cidade de João Pessoa, que é algo que precisa da ação urgente, coordenada, inteligente, preparada, que possa dar solução para esse problema. Primeiro, nós vamos tratar o turismo de uma forma macro, mais geral, como um importante mecanismo da retomada econômica da cidade de João Pessoa. Eu vou ter na Secretaria de Turismo, na nossa futura gestão, um técnico que vai ser o responsável pelo planejamento, pelas ações que podem impulsionar o turismo. O centro histórico está colocado nessa órbita de poder ser, que não é hoje, porque ninguém tem o atrativo de visitar o centro histórico como ponto turístico, porque o centro histórico tem sido mal cuidado, não tem sido prioridade ao longo das últimas gestões aqui na nossa cidade. Salvador fez algo interessante no antigo centro histórico. Se você pegar o que era o antigo centro histórico há cerca de 3, 4 anos atrás e as ações que foram feitas, é algo que é muito similar ao que nós precisamos. Nós precisamos fazer com que o centro histórico recupere a capacidade das pessoas visitar o centro histórico. Nós precisamos transformar algumas áreas do centro histórico, por exemplo, em corredor gastronômico, a escola de gastronomia que vai treinar a mão de obra funcionando no centro histórico, que inclusive tinha equipamentos comprados para funcionar numa área lá do centro histórico. Nós precisamos fazer um planejamento para incentivar, inclusive, empresas a se instalar no centro histórico com incentivos fiscais, tributários, por parte da prefeitura, para que a gente possa avançar. Eu devo dizer que a experiência que eu tive me permite dizer que existe um padrão de solução para a recuperação do centro histórico, quer seja nacional ou internacional, que é exatamente fazer a recuperação dos prédios, colocar comércio, serviço e moradia naqueles espaços, para permitir um melhor uso, fluxo de gente, que vai trazer iluminação, vai trazer convivência entre as pessoas, vai trazer segurança para isso. Só que eu já fiz o início desse processo. Fui eu que preparei a Praça Antenor Navarro, fui eu que criei a oficina escola, inclusive para formar pedreiro, carpinteiro, marceneiro e outros profissionais de recuperação do centro histórico em parceria com o governo espanhol. Fiz isso como governador e fiz isso como prefeito. E farei, se Deus permitir, de voltar a ser prefeito dessa cidade. O candidato fala com conhecimento de causa de quem já esteve na cadeira de prefeito por 8 anos e não fez as mudanças e os incentivos que o centro histórico precisava para hoje não estar nessa situação. Eu falo de uma forma confortável porque eu não fui prefeito. E eu estou nesse projeto para dizer para João Pessoa que a gente pode pensar grande, a gente pode pensar em algo novo, um novo futuro para essa cidade. E o centro histórico está inserido nesse contexto como parte integrante de fortalecimento do nosso turismo. Ok, encerrando então esse confronto, de acordo com as regras, o Sistema Arapuã abriu para que os telespectadores pudessem participar desta noite, deste confronto, deste debate de hoje. Selecionamos então ao longo de todo o dia as perguntas que foram encaminhadas para as nossas redes sociais, de acordo com as regras, 2 perguntas selecionadas para a gente fazer aqui aos candidatos. Desde já eu quero agradecer a grande quantidade de telespectadores que encaminharam aí suas perguntas ou temas que eles queriam que os 2 candidatos pudessem debater na noite de hoje. A gente vai então exibir o primeiro tema, enfim, encaminhado, sugerido aí por um telespectador, e a partir daí eu faço ao vivo aqui o sorteio de qual dos candidatos que vai responder essa primeira pergunta. A segunda pergunta, naturalmente, já é do outro segundo candidato para fazer a resposta, em que pese em cada pergunta os 2 poderão se pronunciar. Então, na tela da TV Arapuã,
o primeiro tema selecionado para debate aqui entre os candidatos. Então tá aí, o primeiro tema foi encaminhado por Roberto Aranha e ele diz o seguinte pelo Twitter: peço aos candidatos para não fazer lockdown, combater a pandemia com mais saúde e a fome com mais emprego e renda. Vamos agora então, essa é a sugestão do tema do telespectador. Eu vou sortear qual dos dois candidatos vai responder inicialmente esse tema e, naturalmente, tem aí um outro tempo para o candidato também fazer algum comentário. Então, deixa eu puxar aqui aleatoriamente. O candidato para esse tema aqui, o candidato Cícero Lucena, o tema do lockdown. E aí, para transformar o tema em pergunta, candidato, eu pergunto qual a sua posição em relação a lockdown em João Pessoa? Qual é o risco que João Pessoa tem, a partir de janeiro, o seu prefeito da capital, de sofrer um lockdown diante da situação da pandemia do coronavírus? Eu, como prefeito, agirei como sempre fiz, com equilíbrio, com responsabilidade, com sensibilidade, com a experiência que a vida e Deus me ofereceu. Eu tenho acompanhado isso mesmo antes de ser candidato. O que as cidades estavam fazendo, conforme o diagnóstico, conforme o problema. O que eu posso garantir à população de João Pessoa é que terá um prefeito pronto e preparado para enfrentar a questão emergencial. Nós estaremos garantindo ao trabalhador que terá em minha pessoa, na minha gestão, a responsabilidade da garantia do setor produtivo, tanto dos proprietários das empresas, como do trabalhador e da sociedade como um todo. Porque nós não faremos medidas de achismo, nem copiaremos de internet ou de sugestão de alguém que esteja me orientando na fase de campanha. Eu farei por decisão de colher as informações e tomar a decisão certa. Nós não iremos fechar por fechar, vamos respeitar as questões sanitárias, vamos dialogar, porque eu mesmo, por exemplo, fui um dos primeiros a levantar a voz quando do fechamento aqui na cidade de João Pessoa, que o setor como o da construção civil, de bares e restaurantes, de eventos, precisavam de um protocolo para garantir o seu funcionamento. E eu fui o primeiro a defender essa condição e, como prefeito, eu não irei defender, eu irei fazer. Só para título de informação, o governador que apoia meu opositor decretou mais 6 meses de calamidade pública. Então, se o candidato for eleito, nós corremos o risco de ter, sim, algum tipo de notícia ruim de lockdown. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero entrar no mérito é de dizer que, para que isso não aconteça, a prefeitura tem que ter a sua estrutura sanitária funcionando perfeitamente, um secretário de saúde técnico, competente, um homem que entenda de gestão de saúde, para que todos os cuidados e protocolos tenham clareza de execução para poder impedir, porque na nossa gestão não vai ter lockdown para causar problemas estruturantes para a nossa economia. Assim como Campina Grande já vai fazer a partir de janeiro e fevereiro, nós também vamos começar gradativamente a funcionar as creches e as escolas do ensino fundamental, tudo acompanhado pelos critérios sanitários. Devo dizer ao candidato que talvez ele não esteja ocupado na campanha, não está entendendo bem o que eu estou dizendo a ele. Eu estou dizendo que nós vamos fazer o que é necessário, ouvindo a comunidade e respeitando os técnicos da área sanitária. Agora, talvez ele não conheça, mas a medida de prorrogação é que permita ações rápidas, emergenciais, quando necessário for. Não quer dizer que é lockdown. Isso aí é coisa de quem quer plantar a mentira. Aí, vamos então para a segunda pergunta selecionada dos nossos telespectadores e telespectadoras. Está aí na tela da TV Arapuã para você acompanhar. A pergunta, então, de Thaís Azevedo. Olha o que é aquela pergunta. Gostaria de saber dos candidatos, inclusive a sua pergunta é recorrente, quais as suas propostas em relação à causa animal na cidade de João Pessoa. Então, essa pergunta é direcionada primeiramente para o candidato Nilvan Ferreira. Um tema que, durante essa campanha, onde eu cheguei, pessoas espontâneas, voluntários, lutadores da causa PET,
têm me indagado, inclusive entidades de proteção aos animais. Nós temos que resolver o problema do nosso centro de zoonose, precisa reestruturar aquele equipamento. Eu visitei há alguns dias a estrutura, conversei com profissionais, é algo que precisa ter uma atenção especial, é um lugar que serve para a questão da castração, a questão da atualização das vacinas, mas João Pessoa precisa, em todo o seu contexto de cuidados da questão animal, porque hoje o PET é algo que serve até de terapia, principalmente para pessoas idosas. Quantos idosos se sentem solitários e é o PET que é a sua companhia. Eu tenho um exemplo na minha família, minha sogra, quando ficou viúva, a sua companhia foi uma cachorrinha que se via para que ela, inclusive, superasse o momento de tristeza. E João Pessoa precisa ter um olhar focado para isso, na questão de ter uma espécie de estrutura veterinária para pessoas que não têm, por exemplo, como pagar uma consulta particular no médico veterinário e que a prefeitura precisa começar a pensar de forma urgente nessa estrutura, funcionando de forma pública para servir de apêndice importante nessa questão. É uma das nossas prioridades, eu vou discutir isso amplamente com a sociedade, com as entidades de defesa animal da nossa cidade. Na campanha, eu conversei com várias entidades e vários profissionais dessa área. Para mim, algo que foi muito gratificante foi identificar, por exemplo, a solidariedade das pessoas, independente do bairro da cidade de João Pessoa, principalmente nas áreas mais pobres, que acolhem aqueles animais abandonados. A exemplo, por exemplo, do Mercado Central e outros. Então, é necessário o poder público se fazer presente nisso, discutindo, ouvindo, tratando dos animais para que eles fiquem prontos e aptos para ser adotados, fornecendo medicamento, fornecendo uma policlínica para tratar desses que os proprietários não têm condição de tratar e fazer uma assistência para que possa estimular a adoção desses animais, além do processo de castração. Eu entendo hoje que se antes a gente cuidava, o ser humano cuidava dos animais, muitos e muitos animais hoje cuidam da vida saudável psicológica do ser humano. É um tema que me coloca muita vontade em relação a isso. Eu tenho pets e na campanha inteira foi um tema que me suscitaram muito. Nilvan, prefeito de João Pessoa, tenha o olhar voltado para a questão animal. É algo que hoje serve de terapia, até em casos de depressão. Eu tenho testemunhos de pessoas nas minhas andanças que ficaram ficaram melhores em relação à depressão por conta da presença de um pet no seu convívio. Ok, encerramos então este bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial para voltar aqui com as considerações finais dos candidatos. Lembrando que algum pedido de direito de resposta será aí analisado pela nossa comissão e, se caso for acatado, será dado antes das considerações finais. Eleições 2020, a Paraíba vota com Arapuã. Ok, estamos de volta ao vivo para fechar esse primeiro confronto entre os dois candidatos que estão disputando o segundo turno das eleições em João Pessoa, de olho na prefeitura da capital, de acordo com as regras. E agora esse é o momento das considerações finais dos candidatos. Vamos ver as regras na tela da TV Arapuã. Este é o último bloco do debate. Cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. A ordem da fala será definida por sorteio ao vivo. Ok, então como você pôde ver aí e ouvir pelas regras, eu faço aqui um sorteio do candidato que inicia
essas considerações finais e terá aí 2 minutos. Vou puxar aqui, então. O candidato que inicia as considerações finais é o candidato Cícero Lucena. Ele tem, então, 2 minutos. Candidato Cícero Lucena, muito boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no debate. Não poderia ser diferente do que agradecer todos aqueles que depositaram a confiança nas nossas propostas, nos nossos compromissos em relação à cidade de João Pessoa, nos proporcionando a condição de vitorioso no primeiro turno. E dizer também que o motivo dessa minha candidatura é cuidar dessa cidade pós-pandemia, tendo a capacidade de enfrentar a crise, de obedecer protocolos sanitários, mas garantir a você, empresário, você investidor, você trabalhador, que você terá o gestor da cidade com responsabilidade, com equilíbrio, dando as soluções aos problemas. Eu sei o que é ser prefeito. É cuidar da saúde daqueles que não têm plano de saúde. É cuidar da educação daqueles que os pais não podem pagar a educação dos seus filhos. É ter a visão do transporte, da mobilidade urbana e da mobilidade humana. É se preocupar com o desenvolvimento econômico, atuando em todas as áreas que possa gerar emprego e garantir renda, facilitando o microempresário até o médio empresário e o grande empresário, em busca de desburocratizar o papel da prefeitura, que é de ajudar, não de atrapalhar. Da mesma forma, com a visão de poder garantir, não fazer promessa de campanha, mas dar testemunho de vida e prática de gestão. Falar que vou melhorar a saúde, quem implantou o SAMU da nossa cidade, quem conseguiu 100% de PSF, quem construiu o Trauminha, quem entregava medicamento em casa, quem reabriu o Santa Isabel, pode sim dizer que vai melhorar tudo que aí está, porque eu tenho prática, tenho experiência e, mais do que isso, eu quero fazer. Na educação, voltar a garantir vaga para todos, com fardamento, com treinamento e qualificação dos profissionais, com merenda de qualidade, também é uma prática de vida. Por isso, eu peço o seu voto para que João Pessoa seja bem cuidada. Ok, candidato Cícero Lucena. Agora, então, 2 minutos. É a vez do candidato Nilvan Ferreira. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no debate. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos do Sistema Arapuã. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, minha gente de João Pessoa. Eu quero, nesse final do debate, agradecer a votação importantíssima no último domingo. Agradeço de coração para quem acreditou na nossa ideia. E você que já percebe que é chegado a hora do tempo novo, da mudança, eu lhe convido também, nesse momento, a enveredar conosco um tempo de construção de esperança para João Pessoa. Nesses últimos anos, eu tive o conhecimento concreto dos problemas da cidade. Compactei esse conhecimento num importante documento que é o nosso plano de gestão, elaborado por técnicos dos mais renomados em João Pessoa, liderados pelo professor da universidade, o professor Francisco Sarmento, que me acompanha. E esse projeto tem a noção clara do que precisa ser feito para a gente alavancar João Pessoa no pós-pandemia. O que está em jogo são 2 projetos distintos. Um projeto do passado, que não fez bem a João Pessoa, um projeto que continua preso ao passado, que não serviu à cidade. Basta olhar os exemplos, viaduto Sonrisal, que diluiu e teve que gastar 5 vezes mais para poder ser recuperado, o saneamento básico do Bessa, que terminou sendo caso de polícia, entre outras questões que João Pessoa toda conhece. E um projeto novo, um projeto que eu represento, um projeto que vai unir homens e mulheres de bem para que a gente possa apontar um futuro de esperança para resolver questões na saúde, na retomada econômica, o Hospital do Idoso, a Barreira do Cabo Branco e outras questões cruciais para a vida do nosso povo e nossa gente. Então, dia 29, nós vamos repetir 15, Nilvan e Major Milanês. Tá aí, então, Cícero Lucena, Nilvan Ferreira, muito obrigado pela participação aqui de ambos no debate. Boa sorte na disputa pelo segundo turno, a gente vai acompanhar tudo. Quero agradecer também, fazer um agradecimento especial à Escola de Bombeiros Civis Alfa e Ômega,
sempre aqui colaborando com o sistema Arapuã. Agradecer a você que elegeu a Arapuã como a sua cobertura das eleições. A gente dá sequência nessa cobertura até o dia 29 de novembro, no dia que os pessoenses voltam às urnas para escolher o próximo prefeito da capital entre Cícera Lucena e Nilvan Ferreira. E você acompanha tudo aqui na Arapuã. Eleições 2020, a Paraíba vota com Arapuã. Eleições 2020. A Paraíba vota com Arapuã. Oferecimento: Construtora Massai, viva a melhor experiência. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja e no site. Rede de Postos Opção, sempre apostos por você. Faculdade Três Marias, graduação em pós, seu sonho pode continuar. Colégio Algoritmo, a escolha mais lógica, no coração de Miramar. Gustavo Equipadora, com promoção nos para-brisa, Celta, Palio e Gol, por apenas R$ 280. Ligue 3566-2000. Josenilton, o corretor do povo, realizando sonhos. Nord Hotéis, a maior rede de hotéis à beira-mar do Brasil. Tele, soluções em telecomunicações.